João Vitor, feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Deus, quero colocar diante do Senhor a minha vida, meu Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs que está aqui nessa hora, daqueles que estão ouvindo, ó Deus, e vendo essa live, Pai. Ó Deus, que verdadeiramente a palavra que for ministrada nessa noite possa vir ao encontro do nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa sondar cada mente agora, cada coração, ó Deus, e trazer, ó Pai, ó Deus, a memória de cada um deles, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e, ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Tudo isso está no controle das Tuas mãos, Pai. A nossa vida, a vida das nossas famílias, a Tua igreja, Senhor, tudo isso, nada fugiu ao controle do Senhor, Pai. Tampouco, ó Deus, as nossas necessidades não estão, ó Deus, longe dos olhos do Senhor, Pai. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, Deus, visita cada vida, visita cada família e assiste, ó Deus, em cada uma das suas necessidades, nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco através da Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Sâmara, bem-vinda, e os demais irmãos. Eu gostaria de meditar nessa live, nessa noite, um texto da palavra de Deus, no Salmo 13, como eu falei, onde encontramos as palavras de uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil. E acredito que muitos que aqui estão presentes nessa live também estejam nessa mesma situação, passando por um problema. Então se atente para o que a palavra de Deus quer falar ao teu e ao meu coração nessa hora. Amém? Essa pessoa, como bem nos mostra o Salmo 13, é uma pessoa, é um rei. As suas palavras são palavras de profundo lamento. Então eu gostaria de abrir a Bíblia e compartilhar com vocês o texto da palavra do Senhor no Salmo 13. Os que forem achando, acompanhem comigo o texto. Salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Queridos, Davi estava muito triste e angustiado quando ele escreveu esse salmo. A sensação que ele tinha no seu coração era de que Deus havia se esquecido dele. Então o que ele faz? Ele escreve esse salmo para lamentar a sua situação diante do Senhor. Esse salmo foi escrito sim por Davi, em virtude de alguma situação específica que aconteceu na sua vida. Porém, os sentimentos demonstrados por Davi nesse salmo também são experimentados por outros filhos de Deus por toda a face da terra. E esse salmo começa com palavras de angústia, mas no final ele termina com palavras de confiança. O Salmo 13 é um salmo que nos ensina a seguinte verdade: os filhos de Deus devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida. Amém? Os filhos de Deus, repete comigo, os filhos de Deus devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida. Para compreendermos melhor essa verdade, queridos, o salmista ele nos fala de sua angústia, como também nos fala da sua confiança. Então eu quero me ater com os irmãos
em primeiro lugar, sobre a angústia de Davi. Quando lemos esse salmo, ficamos com a seguinte pergunta em nossa cabeça: o que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse essa oração tão angustiante? Havia um intenso sofrimento de Davi, porque podemos constatar que ele disse 4 vezes a mesma expressão. Até quando? O que isso demonstra, irmãos? Demonstra que, de fato, ele estava muito atribulado. Ele fala de um inimigo prevalecendo contra ele. Os comentaristas bíblicos não têm certeza absoluta de que Davi estava falando de um inimigo literal ou se ele estava falando de um inimigo em sentido figurado. Se fosse um inimigo literal, então ele provavelmente estaria se referindo a algum oponente estrangeiro que vivia aos arredores de Israel. Ou talvez esse inimigo fosse alguém do seu próprio povo. Mas quem sabe ele estivesse pensando no seu filho Absalão, pois a palavra do Senhor nos conta que Absalão promoveu uma revolta contra Davi, a fim de quê? De destroná-lo do trono de Israel. Mas, queridos, todavia, Davi, ele, apesar de ser bem plausível que Davi estivesse falando de um inimigo literal, também é possível que ele estivesse mencionando algum inimigo no sentido figurado. Isso é, que ele estivesse falando, por exemplo, de uma doença. Essa doença estaria, então, atacando Davi como se fosse um verdadeiro inimigo. Seja como for, irmãos, aquela situação era bastante angustiante para Davi. Ele estava sofrendo muito. Entretanto, pelo que concluímos das suas palavras, o sofrimento de Davi se agravou ainda mais pela sensação que ele tinha de ter sido abandonado por Deus num momento tão difícil. Tá vendo? Abra sua Bíblia de novo, Salmo 13, no versículo 1 a 4. Vamos ver novamente o que ele disse nesses versículos. Ele diz assim: até quando me esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vendo eu a vacilar. Como vocês podem ver, irmãos, Davi estava se queixando do silêncio de Deus. Ele disse que Deus se esqueceu dele. As palavras ao quais ele diz para sempre, parece até um exagero da parte de Davi, mas o fato era que ele estava muito angustiado. Ele disse que Deus tinha escondido o seu rosto da presença dele. Ele não estava entendendo porque Deus não respondia às suas orações. Apesar dos pecados, apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas, Davi era um homem que confiava plenamente em Deus. Ele já tinha visto a mão de Deus vindo em seu socorro em outras circunstâncias da sua vida. Porém, naquele momento, parecia que Deus não estava mais se importando com Davi. Davi já tinha orado há um determinado tempo, já vinha orando, contudo a situação continuava a mesma. E diz a palavra do Senhor que o tempo se passou e o problema não tinha sido resolvido. Ele orava e nada mudava. Sua alma estava aflita com aquela situação. Seu coração andava triste dia e noite. Seu raciocínio estava confuso. E isso foi aumentando cada vez mais. É por essa razão que ele insistiu em dizer a Deus as seguintes palavras: até quando? E para piorar as coisas, irmãos, Davi tinha que enfrentar a zombaria dos seus inimigos. De repente você está aí nesse dilema. Até quando? A minha situação não muda.
Até quando a minha vida está nesse patamar? Sabe, se pararmos para pensar um pouco mais sobre aquilo que estava se passando com Davi, constataremos que a situação vivenciada por ele era uma realidade que acontece também com cada um de nós, irmãos. Nós confiamos em Deus, mudamos o rumo das nossas vidas para fazermos a vontade de Deus, deixamos certos planos para trás, abdicamos de muitas outras coisas, tudo isso para quê? Porque queremos servir a Deus. Só que a verdade irmãos, nós não somos iguais a Davi, que fez grandes coisas em Israel para a glória do nome de Deus. Mas nós também somos servos do Senhor. Nós também estamos dispostos a encararmos vários obstáculos para mantermos a nossa fé e para servirmos ao nosso Deus. Entretanto, irmãos, o que muitas vezes acontece nas nossas vidas? Às vezes enfrentamos uma situação difícil e até mesmo desesperadora. E diante disso nós fazemos a mesma coisa que fez Davi. Ou seja, nós oramos continuamente diante de Deus, pedindo a Ele uma saída, porém a realidade é que o tempo vai passando e até parece que Deus não está mais se importando conosco. Parece até que Deus ele se esqueceu da gente, parece que o seu rosto está voltado para outro lugar, para outra direção. Sabe, essa é normalmente a atitude de alguém que serve a Deus. Mas não é isso que observamos na vida das demais pessoas nesse mundo. Quando eles experimentam grandes momentos de aflição, eles entram em desespero. Começam a superar a situação de algum modo. No entanto, o tempo se passa e essas pessoas vão ficando impacientes, essas pessoas vão ficando irritadas, agitadas, nervosas e começam então a murmurar de Deus. Tentam superar a situação buscando o apoio em outras pessoas, o apoio de colegas, parentes, de amigos, mas isso não adianta. Então eles ficam estressados e passam a usar calmantes. Alguns se afundam no álcool, outros nas drogas. Porém isso só piora as coisas e quando percebem que nada funcionou, então ficam profundamente desesperados. Mas eu quero dizer, aleluias, aqueles que são filhos de Deus, aquele que é filho de Deus, aquela que é filha de Deus, aleluias, não pode embarcar nessa corrente de desespero. Ele precisa saber que Deus, aleluia, Ele nunca abandona o seu povo. A grande questão que precisa ser entendida é que existe um propósito dentro do plano de Deus, pela qual nós não sabemos qual é. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Existe uma razão para o seu sofrimento. Sabe, irmãos, eu poderia pensar, por exemplo, que o sofrimento desenvolve a nossa paciência. Que o sofrimento, ele nos torna mais humildes. Que o sofrimento promove o nosso desapego para com as coisas desse mundo. Que o sofrimento faz com que a gente almeje fervorosamente as realidades dos céus. Que o sofrimento afugenta o egoísmo. Que o sofrimento nos impulsiona a confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, aleluia. Porém, querido, somente Deus, Ele sabe exatamente qual é o propósito específico do sofrimento nas nossas vidas, só Ele sabe. Nós precisamos conviver com a realidade do sofrimento. Uma hora ou outra Ele vai bater na sua casa, na porta da sua casa. Se é que já não bateu, se é que já está batendo. Sabe, irmãos, o fato de Deus nos amar não significa que Ele virá em nosso socorro para retirar imediatamente aquele sofrimento que nos atribula. Deus é infinitamente maior e mais sábio do que cada um de nós. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua e na minha vida, meu irmão. Nós só sabemos que Deus ele está no controle, que o universo está caminhando em direção a um fim pré-estabelecido por Ele. Amém?
É verdade que o Senhor, Ele responde às nossas orações, sim, meu irmão. É verdade que muitas vezes Ele nos dá o refrigério e alívio, sim. Mas nem sempre é assim. Às vezes temos que passar por situações semelhantes àquela vivenciada por Davi. Eu sei que não é fácil passar por aflições. É bem possível que você esteja enfrentando um grande problema nesse momento. Eu não sei que tipo de angústia você está passando agora, meu irmão, minha irmã. É bem possível que você esteja desempregado ou ameaçado de perder o seu emprego, sentindo-se sozinho porque foi abandonado por seus familiares, sentindo-se mal compreendido por seus colegas, por seus amigos, até mesmo por pessoas dentro da sua casa. De repente você está enfrentando uma doença grave. De repente você está com algum problema, com dificuldades financeiras por diversas razões. Talvez por culpa própria ou por fatores alheios à sua vontade. Frustrado por quê? Porque os seus projetos não deram certo. Decepcionado por quê? Porque estudou tanto e isso não deu em nada. Triste por fracassar na sua luta contra o pecado. Cansado das lutas do dia a dia e por aí vai. Sabe, irmão, são tantas coisas que você pode estar enfrentando. Pense na sua vida nesse momento, irmão. O que está afligindo você? Seja lá o que for que você esteja passando, eu tenho a plena certeza, aleluia, que você poderá ler o Salmo 13 como se fosse o seu próprio salmo. Ou seja, você pode também se unir a Davi e dizer as seguintes palavras: até quando, Senhor? Até quando? Sabe, irmãos, a situação enfrentada por Davi era bem grave. Ele estava até mesmo com receio de morrer. Foi por isso que ele pediu a Deus que iluminasse os seus olhos para não dormir o sono da morte. E é isso que muitas vezes precisamos enfrentar nessa vida. No entanto, não devemos esquecer que outra pessoa muito especial também passou por grandes problemas, grandes sofrimentos, grandes momentos de sofrimento nesse mundo e que superou a cada uma delas. Quem? Estou falando do Filho unigênito do Pai, Jesus. Ele também podia, juntamente conosco e com Davi, recitar as palavras do Salmo 13. Aliás, nós podemos afirmar que as palavras do Salmo 13 expressam claramente os sentimentos de Cristo quando ele esteve lá na cruz do Calvário. O Salmo 13 também é um salmo de Cristo, sim, suas palavras são as palavras de Jesus. Jesus também se sentiu abandonado pelo seu Pai. Ele também viu seus inimigos zombando dele aos pés da cruz. Ele também sentiu a morte se aproximando dele a cada instante lá no Gólgota. A sua dor física era muito intensa, porém a sua dor interior era muito maior. Ele enfrentou as dores do inferno naquela cruz por amor a mim e você, meu irmão. Ele estava sozinho lá. Seu pai estava longe. Ele também podia dizer: até quando, Pai? Até quando, Senhor? Mas, queridos, aleluias, Jesus ele não entrou em desespero. Jesus ele continuou firme. Jesus ele foi paciente. Jesus ele esperou em Deus. A sua morte não serviu somente para nos salvar, não, querido, mas também para nos dar um exemplo de paciência, nos dar um exemplo de submissão, nos dar um exemplo para servirmos e sermos fiéis a Deus, à vontade de Deus, de confiança em qualquer dificuldade da vida. Dá para você glorificar o nome do Senhor por isso, meu irmão, aleluia. Portanto, meu querido, minha querida, se você se identifica com as palavras de Davi em relação à sua angústia, então você também deve estar disposto a se unir com ele na sua confiança. Aleluia. Glória a Deus. Você deve estar igualmente disposto a continuar orando como ele orou. Vamos ver o que Davi disse sobre a sua confiança nos versos 5 e 6. Acompanha comigo aí na sua Bíblia.
O texto da palavra do Senhor diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Aí o versículo termina, o verso 6 diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Sabe, irmãos, as palavras dos versículos 5 e 6 foram escritas quando Davi nem mesmo tinha obtido a libertação do seu problema. Ele estava aflito, diz a palavra do Senhor. Ele sentia a ausência de Deus, mas ele não deixou de confiar em Deus. No fundo, irmãos, ele sabia que Deus nunca iria abandoná-lo de verdade. Deus, ele era fiel às suas alianças. Ele tinha uma aliança com Davi, por isso ele nunca iria abandoná-lo. E o que Davi fez? E o que Davi faz? Diz a palavra do Senhor que Davi recobra o seu fôlego. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele levanta a sua cabeça e apresenta um lindo louvor a Deus. Aleluia. A sua confiança em Deus é reacendida. Isso fica evidente pela própria adoração desse salmo, querido, pois ele o escreveu quando ainda estava sofrendo. E ao escrever o Salmo 13, Davi também tornou possível que outras pessoas pudessem cantar juntamente com ele, expressando diante de Deus não somente as suas dores, mas também a sua confiança no Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, esse salmo não era para ser cantado somente por Davi. Não era só por ele. Ele também foi feito para ser usado na adoração do povo de Deus. É por isso que ele começa com essas palavras. Olha só, lá no capítulo 13, Salmo 13, antes de começar a falar, começa assim: ao mestre de canto. Ou seja, Davi escreveu esse salmo para ser entoado no templo de Jerusalém por meio da direção do seu mestre de canto. Amém? Glória a Deus. Então eu quero finalizar. Agora é profundo, irmãos. É profunda agora essa palavra. Eu quero finalizar esse salmo com 3 palavras. As palavras finais desse salmo mencionam 3 palavras. 3 palavras que falam das bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de Davi, as quais serviam de alicerce para a sua confiança a Deus. 3 palavras. Anota aí, a primeira palavra é resed. Resed. H-E-S-E-D, ou resed. Resed ou resed, depende da pronúncia. A segunda, Yeshua, não é Jesus não, é Yeshua. Yeshua. E a terceira é Gamal. Palavras hebraicas. Qual é o sentido, pastor? Vamos lá. A primeira palavra que Davi mencionou foi a palavra hebraica resed, ou resed. Na língua hebraica, essa palavra significa solidariedade, lealdade, amizade, comprometimento, fidelidade, bondade, favor, graça, benevolência e piedade. Sabe, irmãos, o autor da Bíblia, o tradutor, só podia colocar uma dessas palavras. E a palavra que ele escolhe foi a palavra graça. A palavra resed implica em muitas outras palavras, em muitas outras coisas, em muitos outros significados.
Então, ao usar essa palavra, Davi estava dizendo que confiava em Deus porque ele era fiel. Ele era fiel às suas alianças, porque Deus era bom, porque ele era amigo de Davi, ele era benevolente, tinha piedade dos seus servos. Amém? Então essa foi a primeira palavra. A outra palavra que Davi usou no Salmo 13, primeira, recebe. A segunda é Yeshua. Yeshua. Não é Yeshua não, queridos. É Yeshua. Na língua hebraica, essa palavra significa ajuda, salvação, assistência, prosperidade. Ou seja, quando Davi disse que o seu coração se regozijava na salvação que vem de Deus, ele estava se lembrando de todos os momentos poderosos nos quais Deus tinha ajudado o seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Profundo isso, irmãos. E de um modo muito particular, Davi ele se lembra de como Deus o tinha assistido em todas as situações difíceis no seu passado. Aleluia! Amém? E para reforçar a sua confiança, a base da sua confiança, Davi então ele usa a palavra gamal. A palavra gamal em hebraico significa tratar generosamente uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. Então, ao usar essa palavra no versículo 6, irmãos, Davi, ele disse assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia! Novamente, Davi, ele se lembra do seu passado. Ele olha para trás e vê o quanto Deus tinha sido bom para com ele. Deus o livrou de tantos inimigos, Deus o abençoou, Deus lhe deu riquezas. Por quê? Porque ele era o rei de Israel. Deus tinha sido com ele em todos os dias da sua vida. Aleluia! Sabe, irmãos, havia muitas razões para Davi continuar confiando em Deus. Ele sabia que Deus nunca iria falhar com ele, que Deus nunca iria abandoná-lo. Isso significava o quê, queridos? Que o silêncio de Deus para com Davi era apenas momentâneo. Era um silêncio necessário para o próprio bem de Davi. Ele não sabia exatamente o porquê do não responder de Deus, mas mesmo assim, aleluia, ele iria continuar confiando em Deus em toda e qualquer dificuldade que ele pudesse enfrentar, que ele pudesse atravessar, aleluia. Amém? E foi assim, queridos, também que o nosso Senhor Jesus Cristo procedeu. Jesus esteve num momento muito difícil na sua vida aqui na terra. Ele foi até as últimas consequências que um ser humano poderia ir, isso é, ele foi até a morte. Ele continuou, diz a palavra do Senhor, firme na cruz do Calvário, confiando no Pai Celestial. E diz a palavra do Senhor que naquela terrível sexta-feira de Páscoa, Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele confiou no seu Pai e o Pai o ajudou. Porém, o seu Pai não ajudou tirando ele da cruz, não, meu irmão. Tal como muitos esperavam que acontecesse. A resposta do clamor do seu filho veio no terceiro dia depois da sua morte. Diz a palavra do Senhor que Deus o ressuscitou e após 40 dias fez com que ele subisse aos céus e se assentasse à sua direita, e é onde lá intercede por mim e por você nas nossas angústias, para que nós possamos continuar confiando no poder dele. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Deus ele respondeu sim à oração e súplica feita por Jesus. Eu quero dizer, queridos, e Deus irá responder as orações e súplicas feitas por você, feitas pela sua casa, feitas por cada um de nós, aleluia.
Ele irá responder a tua oração, meu irmão, minha irmã. Então continue firme na sua confiança em Deus, amém, querido? Aleluia! Faça como o salmista, lá no Salmo, lá no verso 13, no verso 6 do capítulo 13, cante a Deus. Cante a Deus, querido, antes mesmo de receber a sua resposta de oração, cante a Deus, aleluia. Sabe, faça como Jesus, que além de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele também disse assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Sabe, queridos, eu gostaria de lembrar você o que eu disse alguns instantes atrás. Mesmo que Cristo tenha confiado no seu Pai, ainda assim o seu Pai não o tirou daquela cruz. E se você, se você venha sofrer injúria, angústia, e se foi que assim que aconteceu com Jesus, como diz a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições. Então isso também pode acontecer comigo e com você. Ou seja, Deus ele pode fazer com que você continue carregando a sua cruz. Mas tenha a certeza, querido, de que isso não significa que ele te abandonou. Ele nunca abandonou Davi. Ele nunca abandonou Jesus. Ele nunca abandonará você. Amém, querido? Guarda isso no teu coração. Espere em Deus, pois no tempo certo Ele virá em teu socorro. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês, quero orar com cada um de vocês nessa hora, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, queridos? Amém? Pai, eu quero colocar diante do Senhor nessa hora a vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs, a vida de cada uma dessas pessoas que se encontram angustiadas nesse momento, Senhor. Pai, pessoas endividadas, pessoas doentes, pessoas desempregadas ou correndo o risco de perder o emprego, pessoas, meu Deus, em conflitos pessoais, meu Deus, em brigas, ó Pai, em casa, ó Deus, correndo o risco da separação, do divórcio, pessoas com medo, pessoas, meu Deus, confusas, pessoas sofridas, pessoas, meu Pai, que não sabem mais o que fazer, Senhor. Oh Deus, sustenta, Pai, cada uma delas, assista-as, ó Deus, em cada uma das suas necessidades, traz, meu Pai, a solução para cada um desses problemas as quais, ó Deus, essas pessoas estão passando nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor as conhece, meu Deus. O Senhor as conhece. Eu não conheço. Conheço aqueles, ó Pai, ao qual estão debaixo, ó Deus, o Senhor, do meu rebanho, estão no rebanho ao qual o Senhor me confiou, Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor atende o clamor dos aflitos e dos necessitados, Senhor. Ser com a sua mão, meu Deus, para com todos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nessa hora. Quero deixar essa palavra para o coração de toda a sua família, para todos da sua casa nessa hora, que também serve para a minha casa. Os filhos devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade da vida. Amém? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, minha querida. Tenha uma semana de vitória na presença do Senhor, você
e a sua família. Amém? Deus abençoe e boa noite a todos. Até a próxima live.